Olá, Blaine, tudo bem? Olá, professor Martônio, tudo bom? Que prazer tê-lo aqui. Como vamos? Na série Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Eu quero agradecer aos seguidores do Diálogo e também especialmente ao professor Martônio, que é um ícone aqui no Ceará do direito constitucional, foi coordenador de área da CAPES. E, professor Martônio, o tema para a escolha dessa live foi proposital, porque o Diálogo foi criado em 2012 e é um evento do qual o senhor faz parte, é um grande colaborador, é da comissão científica, inclusive os livros sorteados hoje. O senhor tem autoria em ambos, o volume 11 e o volume 12. Então, ninguém melhor para o Diálogo escolher do que você para falar com a gente hoje sobre pesquisa jurídica, né? Então, eu já passo a palavra, porque eu vou ser só mediadora e com algumas perguntas para fazer no final da sua fala. Tá certo. Professora Blaine, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Um prazer estar aqui. Consegue me ouvir bem? Tá ótimo. Tá bom. É um prazer estar aqui juntos, mais uma vez, de qualquer maneira, no diálogo, né? Para debatermos esse tema sobre pesquisa, né? E, claro, a sua importância, principalmente aquilo que sempre discutimos, que é a pesquisa no âmbito do direito, mais precisamente no âmbito do direito constitucional. E eu vou, claro, falar com uma centralidade na perspectiva da pesquisa no âmbito da pós-graduação. Há alguma diferença, claro, falarei também da pesquisa na graduação, mas também da pós-graduação. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, professora, diz respeito à necessidade da pesquisa. O direito é uma ciência das mais antigas, né? Ou seja, da modernidade, quando nós falamos, e que, claro, praticamente coincide o estudo científico do direito com o aparecimento, né, da universidade no Ocidente. Então, o direito já é uma ciência que tem um acúmulo, né, histórico, intelectual de pesquisa muito grande. Tá? Ou seja, há bastante tempo que o direito adquiriu a sua autonomia científica e há bastante tempo, portanto, que se estuda sobre o direito, que se escreve sobre o direito. Isso, por um lado, é positivo, e isso, por outro lado, eu jamais diria que é negativo, mas é complexo, porque as pessoas que vão se dedicar à pesquisa na área do direito têm um espaço temporal muito grande, né? Portanto, há que ter uma necessidade de uma certa fixação de saber separar aquele que vai pesquisar durante todo esse espaço temporal. A primeira coisa que eu diria é que a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento científico, em qualquer das áreas. Quando nós pensamos que a pesquisa científica ela tem uma escala de importância, por exemplo, a pesquisa da chamada ciência da natureza ou ciências exatas precede aquela das ciências sociais ou das ciências humanas, é um engano. Né? Eu creio que, principalmente nos últimos 200 anos, quando nós observamos a história do desenvolvimento econômico e a história do desenvolvimento político de instituições, nós constatamos a indissociabilidade desses dois grandes ramos, por assim dizer, da pesquisa. Evidentemente que há investidores para o mundo atual, né? Investidores que vão se aventurar, por exemplo, no investimento empresarial ou no investimento de uma indústria, né, noutro país, noutra sociedade, ele terá que conhecer, do ponto de vista cultural, como aquela sociedade funciona, saber como aquela indústria vai ser recepcionada naquele espaço, saber, sobretudo, como são as relações jurídicas, as relações privadas, como elas são reguladas naquela sociedade que ele vai investir. Portanto, ele não qualquer pessoa, na verdade, que vá procurar o desenvolvimento econômico, qualquer sociedade, qualquer Estado que vá procurar interferir e dirigir o desenvolvimento econômico,
ele vai fazer pesquisa. E, fatalmente, ele fará pesquisa no âmbito do direito também, é claro, né? Eu, apenas numa perspectiva mais geral, por exemplo, nós temos casos em que a Fundação Volkswagen, por exemplo, da Alemanha, ela financia pesquisas sobre a perspectiva histórica do autoritarismo e do totalitarismo na Itália e na Alemanha. Ou seja, quando nós nos perguntamos por que a Fundação Volkswagen está financiando esse tipo de pesquisa. É simples, porque a Fundação Volkswagen possui nexos de pesquisas, na verdade, em vários países do mundo, inclusive a Itália, e ela, claro, quer saber do ponto de vista cultural, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista jurídico, qual é o impacto desses investimentos, da ação econômica dela nessas outras sociedades. Então, a pesquisa não há, eu creio que eu recebo com muita tristeza quando eu vejo uma notícia, como a que tem recentemente, das principais agências de financiamento de pesquisa no Brasil, CAPES e CNPq, estabelecendo determinados cortes para a pesquisa na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Isso é revelado, antes de mais nada, né, da visão de um projeto de governo que se tem, né, ou seja, de um horizonte mais curto que um governo tem nessa perspectiva, enquanto tenta estabelecer essa dissociação entre um ramo da pesquisa e outro, enquanto que o saber humano dialoga entre si. O saber humano, necessariamente, ele haverá de ser compreendido numa perspectiva integrativa e não numa perspectiva desintegrativa. Portanto, é com muita preocupação, para não dizer com tristeza, né, que nós recebemos essas notícias recentes do não financiamento da pesquisa no âmbito das outras ciências, que não as chamadas ciências exatas ou ciências da natureza. Então, eu queria dizer, primeiro, há uma indissociabilidade da pesquisa. Segundo, a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento científico de uma pessoa, daquele que vai ou atuar como docente numa instituição de ensino superior ou atuar como discente. Só faz sentido o ingresso daquela pessoa nesta instituição quando ele está disposto a elaborar uma pesquisa, que poderá ser uma pesquisa de menor alcance, de menor vulto, por exemplo, é geralmente aquela pesquisa, mas isso não perde a qualidade de pesquisa, que é na graduação, os trabalhos de conclusão de curso. Mas essa pesquisa é de ser realizada. E, evidentemente, que até que se chegue, até que se alcance essa versão final, esse trabalho pode ser a primeira tentativa de pesquisa de uma pessoa, pode se constituir, ou seja, numa pesquisa mais incipiente, numa perspectiva mais limitada quanto ao seu objeto, quanto ao seu espaço, mas ela é uma pesquisa. Ela significa, antes de mais nada, que aquele aluno, na verdade, haverá de trabalhar cientificamente, com método, e haverá de submeter esse trabalho, essa proposta científica com método, a um professor que já, é óbvio, deve ser experimentado e que, portanto, decidirá sobre os rumos daquela pesquisa na sua perspectiva de cientificidade. Então, ela se revela fundamental, mesmo na graduação, porque ela é o primeiro contato, né, que um aluno tem, que um discente tem, com um universo que até então ele não tinha. Ou seja, ele terá um contato com o universo da pesquisa de uma cultura mais direcionada, numa perspectiva, digamos assim, mais verticalizada. Enquanto nós estamos na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, nós adquirimos um conhecimento mais horizontalizado, que é um conhecimento mais geral. Portanto, um conhecimento que não tem aquela profundidade, que se propõe a ter o conhecimento que o ensino superior oferece, ou o ensino superior exige. Isso nós estamos falando porque, ao entrar na universidade, portanto, o recém-ingresso, ele passa a ter contato com estas exigências. Isso é muito positivo. Quais são os detalhes, os aspectos que devem chamar a atenção de quem está começando a fazer uma pesquisa para dirigir seus estudos nesse sentido? Nós temos vários pontos. Eu costumo dizer para os meus orientandos, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper,
tá certo? Estou às ordens, não tem problema. Se eu costumo dizer para os meus orientantes que a primeira observação que alguém deve fazer relativamente a uma parte de pesquisa é se dedicar a um tema que a pessoa tenha uma identificação, que a pessoa goste de pesquisar aquele tema. A pesquisa, ela exigirá uma dedicação, e às vezes é uma escolha de Sofia. Nós temos que escolher entre estar com a família ou estar dedicado às pesquisas. Nós temos que escolher entre estar com uma pessoa que a gente gosta, estar com os amigos, tomando uma cervejinha e estar pesquisando. Nós teremos que escolher entre para viajar, para participar de um evento e estar pesquisando. Então, ela exige sacrifício. Sim, não há pesquisa sem sacrifício. Então, já que isso não há como se desvincular da pesquisa, o ponto seguinte é escolher algo que a pessoa, que o aluno, né, que o orientador, que o professor tenha uma identificação com o tema. Então, ou seja, o direito, no meu caso, né, o direito constitucional, né, o direito ambiental, o direito internacional. E a partir desse vastíssimo universo, que o aluno, que o pesquisador, falemos assim, que o pesquisador procure delimitar o objeto da sua pesquisa para ele não incorrer, né, não repetir um equívoco que é o equívoco da generalização, ficar numa perspectiva mais horizontal, sem aprofundar o conhecimento daquilo que ele se propõe a pesquisar. Eu tenho uma centralidade na minha área de pesquisa, por exemplo, em jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional por si só é um tema muito amplo. Mas nós podemos, por exemplo, no âmbito da jurisdição constitucional, escolher um aspecto ou escolher, de repente, um caso que seja paradigmático, que traga perspectivas inovadoras ou, sobretudo, não se trata necessariamente de, numa pesquisa, eu descobrir aquilo, como a gente diz, o ovo de Colombo. Mas significa, sobretudo, que a minha possibilidade, em eu trabalhando com método científico, submetendo as minhas hipóteses à comprovação teórica a partir de uma ampla pesquisa bibliográfica ou de uma pesquisa de campo, algo nesse sentido, eu, por exemplo, possa lançar um olhar novo sobre um tema que já tenha sido debatido. Eu posso, nesse sentido, por exemplo, discutir um tema da jurisdição constitucional que eu gosto muito, que são as questões políticas. Até que ponto o Poder Judiciário pode ou não conhecer e decidir sobre as questões políticas, por exemplo. Tá? Eu posso, né, não vou inventar uma nova teoria de questões políticas nos tribunais, de questões políticas e jurisdição constitucional, mas eu posso, por exemplo, dar um novo olhar, na verdade, para a jurisdição constitucional sobre um determinado caso, a partir de um determinado caso, e tentar explicar uma razão para a qual, na verdade, aquela decisão tenha sido encontrada daquela maneira. Esse é um primeiro ponto, então, ou seja, que haja uma identificação da pesquisa, que haja uma certa precisão do tema, e um ponto que eu julgo fundamental, né, para a pesquisa como um pressuposto. Simplesmente, penso eu, inexiste a possibilidade de pesquisa sem o conhecimento da história. Primeiro, sem o conhecimento da história mais geral, daquilo que aconteceu. Eu estou falando do caso brasileiro, aquilo, na verdade, que levou a nossa história, etc, etc. Né? Agora, eu estou pesquisando, por exemplo, para não perder o fio da meada, nós vamos falar, eu estou pesquisando sobre a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que eu tenho que conhecer a história do tribunal. Óbvio que eu tenho que conhecer as tensões onde esse tribunal viveu, para que isso me dê alguma dica
me dê alguma pista de compreensão de por que o tribunal está decidindo, por exemplo, as questões políticas daquela maneira e não desta maneira. Significa dizer que se eu não tiver o mínimo do embasamento científico a respeito de uma materialidade dos acontecimentos históricos, eu acho, na minha opinião, às vezes, é melhor desistir da pesquisa. Quando eu digo a história daquele objeto que está sendo pesquisado. Aquilo, os antecedentes até o estado de coisas em que se chega naquela circunstância, eu acho evidentemente que isso é fundamental. Né? Então, nós temos aqui 3 pressupostos, quais eu estou falando, né? Uma identificação com o tema, né? uma pesquisa, portanto, aprofundada, um requisito de que se conheça a historicidade desses conflitos, dessas pesquisas, desse objeto de pesquisa, etc. Na nossa área, quase tudo é conflito. Né? E, óbvio, né, são aspectos também importantes, aspectos pragmáticos, que eu julgo relevantes, que é, por exemplo, eu ter acesso a uma boa biblioteca, eu ter acesso, na condição de pesquisador, de estudante pesquisador, eu ter acesso, por exemplo, a um docente, a um pesquisador que já tenha uma trajetória de pesquisa, na verdade, com aquele tema. Eu diz, claro que isso pode ter exceções, evidentemente, mas você pesquisar direito penal com um civilista é complicado. Na verdade, o civilista talvez não tenha uma noção de direito penal necessária para a profundidade da pesquisa e vice-versa. Né? Ou seja, a procura de alguém que tenha uma formação acadêmica e científica naquela área é altamente recomendada. Eu só queria fazer aqui um pequeno parênteses, professora Blaine. Parece-me que aqui há uma pergunta, não é? Sim, e é uma pergunta da Márcia Fernandes. Isso. Eu posso responder? Sim, claro. Tá. Professor Bartônio, quando o aluno pesquisador encontra barreira na universidade com temáticas politizadas e contrária à visão acadêmica mais conservadora, como superar esse desafio? Bom, pergunta interessantíssima, Márcia. Né? Tem mais. O Florent Fischer diz que a professora Blaine é a melhor professora em Direito Ambiental. Todo meu respeito e admiração. Aí, professora, claro, entendo perfeitamente as razões do Florent Fischer. Gostaria de, então, de me incursionar pela pergunta que a Márcia Fernandes fez, aluna do nosso programa de pós-graduação. Márcia, e aqui nós temos um problema um problema cada vez mais permanente nas sociedades atuais, que é sobre a ética na pesquisa. Né? Há determinados aspectos que não se pode que não se pode fugir da discussão. Desde os anos 80, por exemplo, o Tribunal Federal Constitucional Alemão, ele discute aquilo que se chama a liberdade científica, a liberdade de cátedra, a liberdade de pesquisa. Quais são os limites a essa liberdade ou não há limites a essa liberdade? Por exemplo, eu posso pesquisar mutações genéticas para a possibilidade de manipulação genética e de fazer seres humanos absolutamente belos do ponto de vista estético, superdotados do ponto de vista inteligente, com saúde, ou seja, diferentes de outros. Eu posso tentar fazer pesquisas genéticas híbridas, onde eu crio não somente espécies diferentes, mas eu posso criar gêneros diferentes, por exemplo, de seres vivos. Há uma possibilidade de eu fazer isso, ou isso é um limite à liberdade científica. Há alguém que está pesquisando uma nova forma, por exemplo, de uma arma química, de uma poderosa arma química, deve satisfação à instituição que está realizando a pesquisa, ou isso pode ser feito sem satisfação alguma. Né? Essa questão de ética na pesquisa, ela hoje é pacificada de que não há uma liberdade absoluta relativamente à chamada liberdade científica. Essa liberdade científica ela deve possuir limites éticos, tanto é que todas as instituições, como é o caso da Unifor, elas organizam seus comitês de ética
aos quais são submetidas propostas de pesquisa, principalmente, que envolvam seres humanos e outras perspectivas também. Então, essa é uma grande discussão que tem no âmbito da pesquisa científica, e essa discussão conduz ao aspecto que você está dizendo. Em primeiro lugar, eu diria que a pesquisa acadêmica na nossa área ela deve ser livre. Ou seja, não deve haver nenhum tipo de óbvio, nem se uma instituição ela limita a pesquisa em razão de uma posição mais ou menos conservadora, de uma posição mais ou menos democrática, essa instituição, então, ela está cometendo um erro gravíssimo, que é podando a atividade científica. Eu posso perfeitamente me dedicar, por exemplo, na área do direito constitucional, ao estudo da ditadura. Isso não tem problema nenhum. Eu tenho, aliás, centros de estudos e professores especialistas mundo afora em sistemas autoritários e sistemas totalitários. Isso não quer dizer que um pesquisador que se envolva com estes temas, que escreva sobre estes temas, eventualmente defenda tais ideias, de jeito nenhum. O que se deve privilegiar é o trabalho científico, que não é neutro, nenhuma atividade humana é neutra, mas o trabalho científico tem a obrigação da imparcialidade. O que se está a privilegiar é uma produção acadêmica imparcial, científica, sobre um determinado tema. Então, eu posso estudar, por exemplo, o fenômeno revolucionário de 1848, o fenômeno de toda a Europa, o fenômeno revolucionário e, por exemplo, a luta feminista. Eu devo pesquisar isso. Quando eu vou pesquisar, não significa que eu vou defender este ponto de vista. Significa até, antes de mais nada, que eu vou exercer uma crítica. A crítica é no sentido de criticar, é no sentido de olhar aquela realidade e, a partir dali, compreender aquilo numa perspectiva de imparcialidade científica. Não significa, quando alguém diz faça crítica ou faça uma resenha deste livro, desta dissertação de mestrado, dessa tese doutoral ou desse trabalho de conclusão de curso. Não significa que eu vou discordar do trabalho. Significa que eu vou ler o trabalho e vou, eventualmente, você que está estudando, por exemplo, totalitarismo do século XX na Europa, há de compreender que fulano de tal, que cicrano, são autores importantes que defenderam tais posicionamentos ou que escreveram sobre esse tema, que não pode faltar no seu trabalho, e eventualmente isso tenha faltado no seu trabalho de conclusão do curso, na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado. Isto é que é fazer crítica. Ou seja, fazer a crítica é ter uma capacidade elaborativa, uma capacidade de observação, ou seja, de observar um dado fenômeno social e, a partir dali, criticá-lo. Isso, em princípio, deve ser aberto a todas as visões. Por que eu não vou poder estudar feminismo? Por que eu não vou poder estudar, por exemplo, o movimento conservador antirrevolucionário francês de Edmond de Beauregard? Tem gente que pesquisa isso e é um autor importante. Por que eu não vou pesquisar o liberalismo? Ou por que eu não vou pesquisar, por exemplo, a experiência comunista da União Soviética e o Exército Vermelho, que derrotou o nazismo, que amanhã comemora, cuja capitulação e rendição incondicional da Alemanha de 1945 completa 75 anos amanhã? Por que eu não vou estudar isso? Qual é o impedimento para isso? Quer dizer, uma instituição que faz limites a respeito dessa temática de pesquisa, isso, claro, compromete a própria capacidade de observação de pesquisadores. Isso é extremamente complexo, não é compatível com o ambiente de pesquisa universitária. Eu creio que... Obrigada, professor. E tem mais uma pergunta e depois eu tenho 3. Perfeito. Deixe-me só concluir rapidamente. Eu fiz a pergunta da Márcia, porque eu estava falando no monólogo, mas eu queria só concluir, além dos 3 aspectos que eu falei da necessidade da pesquisa, eu queria falar um pouco da pesquisa na pós-graduação, que é onde a gente atua. Aliás, falar da pesquisa na pós-graduação, professora Bleide, equivale a falar da pesquisa na graduação. O papel da pós-graduação é aquela chamada, o papel do docente, por isso que é exigido que o docente que atua na graduação, ele também tem atuação na pós-graduação, ele também tem atuação na graduação. A graduação é o primeiro momento da formação que o aluno tem um contato com o universo acadêmico.
nesse sentido, né, é que se deve privilegiar a formação continuada. Então, o aluno faz esse percurso desde a graduação e ele deverá seguir na pós-graduação. A pós-graduação, eu me refiro à pós-graduação em estrito sensu, a pesquisa aí terá que ser uma pesquisa de maior fôlego, de maior abrangência. O aluno na pesquisa da pós-graduação, ele terá que, por exemplo, dar conta daquilo que se produz fora do Brasil, no nosso caso, do seu tema, da sua perspectiva de trabalho. E ele terá que provar, evidentemente, sua proficiência em idiomas estrangeiros. Todos nós sabemos que o inglês funciona hoje como língua franca, ou seja, o estudante da pós-graduação, principalmente o estudante de mestrado e doutorado que não tem um domínio do inglês, né, ele dificilmente ele não terá acesso àquelas fontes bibliográficas, aquelas fontes de debate que podem refinar e sofisticar a pesquisa dele. A pesquisa da pós-graduação, ela difere, na verdade, fundamentalmente, ela difere em vários aspectos, mas ela difere fundamentalmente da pesquisa da graduação pelo seu aspecto de intensidade e pelo seu aspecto, claro, de volume na qualidade da informação disponível. Hoje em dia, com os meios eletrônicos que nós temos, cada vez mais nós temos acesso a uma proliferação muito grande de produção científica em qualquer área de pesquisa. E isso se aplica também à pesquisa na área do direito. Então, do aluno da pós-graduação, eu exijo necessariamente, ou seja, esta intensidade e esse conhecimento mais refinado, mais sofisticado. Aquilo que eu exigia do aluno da graduação, ou seja, de um conhecimento, de um pressuposto histórico, mais de uma maneira generalizada, no da graduação, eu passo a exigir, claro, algo mais especializado. Ou seja, eu passo a exigir algo mais que seja, digamos, mais refinado do ponto de vista intelectual, que não se constitua meramente em afirmações generalizadoras, mas que o aluno comprove que ele tem uma capacidade elaborativa e um conhecimento acumulado além do trivial para se preparar para o trabalho. O que é que eu espero de uma dissertação de mestrado? O que é que eu espero de uma tese de doutorado, professora Blaine? Em primeiro lugar, eu espero, como eu lhe disse, que o candidato prove que ele tem maturidade científica, que ele sabe trabalhar com método, que ele sabe separar aquilo que é essencial do que é acessório, que ele sabe utilizar uma linguagem adequada, racional e não emotiva, e que ele é capaz, sobretudo, de escrita na nossa área, claro, da escrita, na verdade, na sua normatização devida, para a formulação das ideias ou para a formulação e organização daquilo que ele pretende expor e justificar a razão. Sobretudo, que ele consiga justificar racionalmente e com base em pesquisa na nossa área. Pode ser a base de uma pesquisa de jurisprudência, uma base doutrinária, ou uma base teórica, que eu digo é mais de uma questão filosófica, mas que ele consiga que ele consiga me convencer de que aquela posição adequada, aquela capacidade de formulação que ele teve naquele trabalho, ela é produto antecedida dessa reflexão científica. Eu posso até não concordar com ela, mas se ele prova, e aqui retomo a pergunta oportuna da Márcia, no sentido de dizer, eu posso não concordar com determinados objetos de pesquisa, mas se aquele objeto de pesquisa, por exemplo, sobre o liberalismo ou sobre o comunismo, foi feito seguindo um padrão intelectual de rigorosa investigação histórica, eu, nesse caso, eu tenho que reconhecer que se trata de uma pesquisa histórica, embora divirja do fundamento que eu tive agora. Eu não há como se aceitar, por exemplo, argumentações em trabalhos científicos provenientes de convencimentos metafísicos, de convencimento religioso, de convencimento alguma coisa nesse sentido. Ou seja, há uma questão aí, na verdade, fundamental de diferenciação entre a ciência, a comprovação científica, e aquilo que não é comprovável, que é uma afirmação decorrente da minha crença que deve ser defendida,
a minha crença a qual me deve ser garantida, mas ela não se constitui um produto de uma pesquisa numa perspectiva científica. Então, a pós-graduação, professora Blaine, ela serve para preparar ao longo do seu curso, os seus 2 anos, da necessidade de escrita de artigos científicos, de publicação, ela preparar o aluno para este universo de uma pesquisa mais elaborada, de uma pesquisa mais sofisticada nesse sentido. Então, eu diria, sobretudo, gostaria de deixar claro que eu acho, não vou mostrar aqui um mundo cor-de-rosa. A atividade de pesquisa, nós sabemos disso, professora Blaine, exige muito. Exige em vários sentidos, em todos os sentidos, né? É uma atividade demorada, é uma atividade que, no meio do caminho, às vezes, os alunos querem desistir, mas eu creio que, sobretudo, é uma atividade não somente de satisfação pessoal, mas é uma atividade necessária. O pesquisador, ele contribui, de alguma maneira, para a sociedade onde ele vive. Né? Pronto, o senhor entrou na minha pergunta. Por exemplo, o sujeito que vai pesquisar sobre um combustível menos poluente ao sujeito que vai pesquisar uma perspectiva cultural de sociedade na qual os nossos filhos, nossos netos vão viver. Então, são pesquisas valiosas do mesmo tipo. Portanto, esta atividade que é cansativa, esta atividade que é penosa às vezes, eu diria que ela vale a pena. E ela é muito prazerosa, evidentemente, quando a gente chega ao resultado final. Então, eram essas assim, as primeiras impressões, mas, por favor, pode passar as perguntas, professor. Depois tem uma pergunta aqui, mas eu vou logo fazer uma das que eu selecionei. O senhor falou aí na utilidade da pesquisa, então eu penso que a pesquisa jurídica, ela deveria, e eu não sei se o senhor, como ex-coordenador da CAPES, concorda, ela deveria contribuir mais para a sociedade, tá? Assim como as pesquisas da área de saúde. O direito como ciência, eu entendo que ele tem que dar uma contribuição maior. Nós precisamos tornar as pesquisas jurídicas menos retóricas e apresentar mais resultados, assim, tipo, propondo soluções. O aluno vai fazer, seja de graduação, mestrado ou doutorado, uma pesquisa sobre violência doméstica. Eu penso que o ideal é que ele apresente uma proposta na pesquisa dele que venha, digamos, mitigar essa violência, né? E aí a pergunta já é a seguinte, como é que o senhor acha que a pesquisa pode ser aproveitada? A pesquisa em direito pode ser aproveitada? Professora Blaine, eu ousaria divergir um pouco da senhora, mas dizer o seguinte, eu acho que há muita pesquisa no direito que tem contribuído, sim. Por exemplo, a pesquisa e pegando o exemplo que a senhora falou da violência doméstica, na verdade que é um tema interessantíssimo de pesquisa, eu diria que a Lei Maria da Penha, ela foi resultado da pesquisa sociológica e da pesquisa jurídica. Ou seja, foi graças às pesquisas no direito realizadas, né, que se chegou à necessidade, que se chegou à constatação óbvia, de que a grande vítima, 90 e tantos % das vítimas de violência doméstica são as mulheres, em condição vulnerável, etc, etc. Então, essa lei, é verdade, ela demorou a acontecer, porque o estudo demorou a acontecer. Mas ela é produto também da pesquisa em direito. Quando nós observamos, por exemplo, né, a lei das licitações, a própria Constituição, vou falar de um período mais pretérito, a própria promulgação da Constituição, o Pacto Federativo, o nosso sistema, na verdade, de saúde, ele é produto também da pesquisa em direito. Se não fosse a pesquisa, e aqui é eminentemente teórica em direito, professor, por exemplo, nós não teríamos a possibilidade, né, do rol dos ativamente legitimados. Por que um partido político pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Por que uma entidade de classe pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade e fazer, evidentemente, a disputa política a respeito de uma lei que vai dar direitos demais, ou vai tirar direitos, ou vai fazer uma redefinição do Pacto Federativo que impacta na minha vida? Porque eu tenho uma pesquisa em direito sobre controle da constitucionalidade. Ou seja, quando, por exemplo, apenas vou lhe dar um dos exemplos,
em 1993, quando se introduziu no Brasil a Emenda Constitucional número 3, que trouxe a ação declaratória de constitucionalidade e trouxe o efeito vinculante para essas ações, não havia efeito vinculante no Brasil. Ou seja, nós tínhamos aquela espiral econômica inflacionária. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal decidia, mas os juízes do resto do Brasil, dos outros tribunais, não eram vinculados. Então, como dominar uma espiral inflacionária desse jeito se eu não tenho um instrumento do Estado de efeito vinculante? Por conta da pesquisa, e aqui principalmente da pesquisa de intelectuais do direito, nasceu o efeito vinculante no Brasil, o controle da constitucionalidade. Por conta disso é que a Constituição de 88 disse, olha, só quem vai propor ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, para barrar uma lei ou para declarar, utilizemos a linguagem adequada, para declarar inconstitucional uma lei ou para declarar constitucional, por exemplo, o fim do nepotismo, que é algo que tem impacto na nossa vida, na verdade, como aconteceu com a ação declaratória de constitucionalidade que assim fez, ou seja, quem vai ter a legitimidade para agir é a sociedade civil. Quando eu digo isso, um trabalho diz isso, ele tem um resultado prático. Por exemplo, graças aos trabalhos, né, que introduziram, aos trabalhos acadêmicos que introduziram a ação declaratória de constitucionalidade, por exemplo, como eu acabei de dizer, é que a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que barrou, que declarou constitucional o nepotismo, na verdade, ou seja, a resolução do nepotismo, perdão, que disse que o CNJ estava correto, né, é fruto de uma pesquisa em direito. Portanto, tem uma aplicabilidade prática. Ou seja, o cidadão vai saber agora, olha, não pode mais ter nepotismo no âmbito dos poderes do Estado, porque teve uma ação declaratória de constitucionalidade que disse que o fim do nepotismo é constitucional. Ou seja, então, essas coisas, elas não têm a gente, às vezes, eu concordo com a senhora, a gente, às vezes, tem uma dificuldade de ver imediatamente, mas imediatamente, quando nós observamos a história de determinados instrumentos legais, nós constatamos que eles apareceram porque eles foram produto de pesquisa e de pesquisa científica. Né? Então eu acho que o direito dá uma... É verdade, eu compartilho da crítica em parte que a senhora diz, poderia dar uma contribuição melhor, mais direta, mas eu acho que o direito também participa, né, dessa perspectiva crítica de pesquisa. E o senhor acredita que essa redução de investimentos na área da pesquisa jurídica é um reflexo de que nós que pesquisamos, escrevemos e publicamos, deveríamos melhorar nossas pesquisas e contribuir mais? Ou essa redução, essa decisão de reduzir CAPES, essas agências de fomento, por outra razão, ou de alguma forma a pesquisa em si precisa melhorar no sentido de contribuir mais? Numa perspectiva geral, toda pesquisa, mesmo não só aquela da área do direito, Blaine, ela precisa melhorar, claro. Eu acho que o fenômeno que nós vivemos aqui no Brasil nunca teve esse fenômeno. Ele decorre muito mais da orientação política do atual governo do que de outro aspecto. Porque nós tivemos outros governos que nós poderíamos dizer que foram governos conservadores ou mesmo o governo da época da ditadura militar. E nós não tínhamos isso. Né? A ditadura militar, nós não tínhamos a expansão da pesquisa. É enorme. Depois isso foi abrindo, se expandindo, expandiu-se muito. Desde os governos, né, de José Sarney até o governo de Dilma Rousseff, passando por todos os presidentes. Itamar Franco, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff, houve a expansão. E agora não houve mais. Quer dizer, eu não posso dizer, eu tenho aí 2 governos de esquerda, centro-esquerda, tenho outros governos de centro, na verdade até de centro-direita, como talvez o governo Sarney, o governo Itamar, ou o governo de Collor de Mello, mas eles não tiveram essa deliberação. Então, até onde eu posso ver, na verdade, eu creio que se trata muito mais de uma disposição da visão política do atual governo do que
de outra perspectiva. E professor Martônio, agora com essa realidade que nós estamos vivendo, da pandemia, não seria o momento, né, nós vamos nos reinventar agora, um novo mundo, não seria o momento de uma parceria público-privada maior para as pesquisas, as empresas? O senhor citou aí no início da live a Volkswagen. Nós sabemos também que a Boticário é uma empresa, o Instituto Boticário, a Natura, mas é muito pouco dentro da realidade empresarial, tanto de empresas nacionais como de empresas internacionais que se instalam aqui no Brasil. Não seria o momento da parceria público-privada para a pesquisa, assim, porque agora o mundo viu que não estava preparado. Nós vivemos um mundo tecnológico e não há tecnologia imediata, por exemplo, para barrar a Covid-19. E o direito vai precisar agir no sentido de tentar prevenir um segundo problema tão grave como esse do coronavírus, né? De toda forma, a gente opera com o comportamento humano, né? Através da legislação, a gente não transforma, mas a gente restringe. Então, está aí o decreto para dizer que a partir de amanhã para o mundo do C e do DVC, para ninguém mais sair de casa. Então, o senhor acredita numa parceria público-privada depois dessa pandemia? Professora Blaine, vou começar respondendo. Eu acho uma pergunta bastante pertinente essa e necessária, porque isso, isso, na verdade, leva à discussão sobre que tipo de sociedade nós queremos. Nós queremos uma sociedade do ponto de vista tecnológico autônoma, nós queremos uma sociedade que tenha formação, ou nós preferimos viver uma sociedade, ou seja, onde se tenha mesmo apenas um conglomerado de pessoas, um amontoado de pessoas sem formação. Né? Essa é uma decisão política de qualquer Estado que deve tomar. A pesquisa, há uma grande pesquisadora, né, ela escreve sobre isso, Joan Roloff, nos Estados Unidos, né, ela escreve sobre isso desde os anos 90, sobre o financiamento de pesquisa. E todas as sociedades, o que se observa disso? De chamada política científica. Absolutamente todas as sociedades que se desenvolveram do ponto de vista tecnológico, a partir do final do século XIX em diante, e principalmente na grande virada, todas elas tiveram expressivos investimentos na pesquisa científica de todos os campos. Não somente na pesquisa, naquela perspectiva da chamada pesquisa, aquilo que eu disse, das ciências exatas, né, da ciência da natureza, de jeito nenhum. O que se deu foi um incentivo, um grande incentivo dessa pesquisa. E exatamente nessa sociedade, nesses países que se desenvolveram, da centralidade do capitalismo, o que se percebe? Uma colaboração estreita do setor privado, uma grande participação, e quando eu digo uma grande participação, eu estou dizendo aportes financeiros significativos para pesquisa e pesquisadores. Na forma de quê? Na forma de investimentos em laboratórios, em uma remuneração e capacitação de pesquisadores de linha, ou seja, com dignidade, na aquisição, na verdade, de possibilidades, né, de intercâmbios constantes de divulgação da produção científica. Ou seja, todos esses aspectos, isso eu só estou dizendo 2 ou 3 aspectos dos mais importantes, mas há, evidentemente, uma gama de ações que são realizadas, na verdade, e que levam a pesquisas de interesse. Qual é a mais famosa que se tem notícia delas? Né? A mais significativa que se teve é que, um belo dia em 1941, o presidente americano Roosevelt recebeu uma carta de cientistas, físicos, químicos, ou seja, assinada, né, por ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein, e dizendo o seguinte: olha, presidente, o mundo está em guerra, a Alemanha está em vias de se preparar uma arma poderosíssima, que era a arma atômica. Nós temos o senhor como os aliados, os senhores devem se preparar para isso. Qual foi a decisão? Aí nasceu aquele que se chamou de Projeto Manhattan, que foi um investimento maciço americano
para o domínio da tecnologia nuclear e a fabricação do primeiro artefato nuclear que se terminou, né, sendo utilizado contra o Japão em 1945. Então, isso mostra uma participação do Estado americano, mas da sociedade americana, além de contar, claro, com a participação de cientistas alemães, italianos, franceses e ingleses. Portanto, um investimento que, pouco tempo depois, consolidaria uma posição que já vinha desde o começo do século XX de proeminência definitiva econômica, militar e cultural nos Estados Unidos. Tudo isso resultante da pesquisa. Nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, quero dizer principalmente Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Espanha, todos esses países, China e a Rússia, ou seja, em todos esses países, na verdade, houve investimentos significativos, constantes, permanentes, de grande impacto, ou seja, na pesquisa do Estado e da sociedade civil. É por isso que o nosso artigo 219 da Constituição Federal, que é um artigo escrito, um artigo esquecido, está lá escrito, né? A pesquisa do mercado interno pertence, na verdade, à soberania nacional, e o mercado interno será desenvolvido, será financiado e o mercado interno financiará o avanço científico e tecnológico do país, para a defesa do bem-estar. Nós ainda não temos essa cultura no Brasil. Ou seja, aqui no estado do Ceará, ao que eu me lembre, na verdade, a única participação mais ativa da sociedade civil é claro, a Fundação Edson Queiroz, né? Ou seja, onde nós tivemos, né, impacto da iniciativa privada na fundação de uma universidade de pesquisa como hoje é a Unifor. Então, eu creio que isso deveria, na verdade, se tornar uma regra geral, né, como foi nos outros países, como tem sido na história do desenvolvimento econômico dos outros países. E, professor Martoni, elas teriam que fazer esse investimento sem condicionar incentivo fiscal, né? Teria que ser um investimento... Sem condicionar isso, ou seja, utilizando que sabe que vai ganhar aquilo que se produz da pesquisa. A empresa tem que pensar no retorno que a pesquisa vai gerar para ela. Exatamente, claro. E aí não depender de governo para dar, eu faço isso se você me der isso. Isso. Tá? Porque aí continua no monopólio do Estado, aí você não resolve o problema que é investir, e a pandemia hoje mostra que o investimento em pesquisa, a redução que ocorreu no Brasil, só veio, não é a causa, óbvio, a pandemia está no mundo inteiro, mas só veio agravar a situação atual da pesquisa, de brasileiros poderem contribuir com algum tipo de teste que não dependa da China, por exemplo, tá? E algum medicamento que realmente é a questão da mutação do vírus. Então, o tema é muito instigante, né? E antes de terminar a live, eu quero dizer que essa live e todas as outras do Diálogo, elas estão no canal do YouTube do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Então, qualquer um de vocês pode assistir lá e se inscrever no canal. E tem mais uma pergunta aí, professor, para encerrar a live. O senhor consegue ver aí? Qual é a pergunta? Deixa-me ver. Eu não estou vendo aqui, professor. É sobre pesquisa... Professor Martoni. Com a possibilidade de ensino de graduação jurídica em AD, pode influenciar negativamente a área da pesquisa jurídica? Professor Gabriel, porque eu não vi aqui. Se o ensino em AD do direito, na graduação, né? A graduação em direito em AD pode influenciar negativamente a pesquisa jurídica? Olha, eu acho que necessariamente não. O ensino à distância, né? A modalidade de ensino à distância, ela pode despertar um incentivo à pesquisa, eu acho que da mesma forma que presencial. Aliás, muito das pesquisas que se faz, né, por exemplo, um orientando de mestrado, um orientando de doutorado, quando ele vai produzindo, há um contato que é muito um contato não pessoal com o seu orientador. E ele desenvolve esse contato à distância, ou seja, há uma riqueza de detalhe, claro,
que em determinados momentos haverá que ter contatos mais próximos, né? Ou seja, a pesquisa mais do nosso... demorados, que são contatos mais demorados, que são contatos mais próximos. Mas não necessariamente isso, no meu entendimento, comprometerá a qualidade da pesquisa. Eu acho que, sobretudo, depende... É um aspecto que eu falei atrás, né? A pesquisa tem que ter compromisso, tem que ter dedicação. Então, se você tem esse compromisso, essa dedicação, óbvio que as condições são determinantes para isso. Se eu tenho uma boa biblioteca para pesquisar, se eu tenho um bom acesso, se eu tenho um bom local para pesquisar, que eu preciso de um local para trabalhar silencioso, tranquilo, claro que tem essas condicionantes. Mas, em princípio, se eu tenho um compromisso e dedicação com pesquisa, o fato de ser uma pesquisa à distância não me impacta tanto na qualidade da pesquisa. A pergunta foi do nosso amigo advogado Kennedy Linhares. Tá. E, na verdade, ela comporta também mais uma resposta no caso da orientação à distância. Eu, particularmente, no doutorado em Lisboa, eu morava lá e eu orientei 3 monografias de graduação à distância. Então, corroborando com o que o senhor falou, vai depender muito do compromisso do aluno e do compromisso do orientador para que realmente aquela pesquisa traga bom resultado, né? Professor Martoni, foi um prazer estar aqui com você. Nós vamos ter o sorteio de 5 livros. E aí, os finalistas da live, eu vou publicar no Instagram, quem foram os finalistas. E amanhã, a gente divulga na live que nós vamos ter aqui com a doutora Camila Castro, que é juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral no Ceará, que vai falar sobre a justiça eleitoral remota e algumas questões sobre as eleições 2020. Então, muito obrigada aos ouvintes, os seguidores, e um carinho especial ao nosso ícone de pesquisa aqui, professor Martônio, que está sempre colaborando com o diálogo. E não se preocupe, professor Martônio, que depois a gente vai marcar outra live. Não termina aqui não, viu? Tá, eu que agradeço, professor. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela participação. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.